eu sou Valquíria Miller, filha do seu Antônio, da Esther. Hoje eu vim aqui contar uma parte da história da minha família. Meu pai faleceu em decorrência de câncer de pulmão no dia 17 de setembro de 2014. No intervalo de menos de um ano, descobrimos que minha mãe também estava doente. As coisas estavam começando a se alinhar novamente e recebemos mais essa notícia delicada. No caso da minha mãe, a situação era bem diferente. O núcleo familiar da minha mãe é delicado quando trata-se de câncer. Minha mãe ficou órfã ainda criança, porque minha avó faleceu em decorrência dessa doença. Dos 4 irmãos bilaterais, 2 já haviam falecido de câncer e a minha outra tia estava com câncer em estágio avançado. Um dia antes de completar 1 ano do falecimento do meu pai, minha mãe fez a primeira cirurgia e os médicos informaram que não conseguiram extrair o tumor, recomendando quimioterapia. Eu não sou da área médica, mas eu imaginava que se alguém abriu um paciente e o fechou, não tinha mais alternativa. Quimioterapias são devastadoras. Presenciar uma pessoa que a gente ama nessa situação nos faz refletir e às vezes questionar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, após 5 anos e 1 mês da primeira cirurgia da minha mãe, eu posso dizer que, sobretudo, Deus, após minha mãe, superaram as minhas expectativas. Ao presenciar a melhora da minha mãe e a luta dela nessa batalha, eu pude contemplar o cuidado de Deus para com ela e para com toda a nossa família. Eu pude perceber que Deus a muniu de armas para lutar essa guerra. E hoje é motivo de muito orgulho falar que minha mãe superou a expectativa de sobrevida após o câncer no ovário. Falar sobre câncer é muito difícil, né? Bom, o que eu lembro da época, assim, mais ou menos, é que a gente tinha acabado de perder nosso pai, né? E daí, logo em seguida, a mãe já teve o câncer. Pra gente foi muito susto, foi muito correria, foi muito, né? Graças a Deus, minha mãe é uma guerreira muito forte e ela conseguiu, né? Mas ela ficou muito fraca, muito debilitada. Pra ela, graças a Deus, ela conseguiu superar essa doença e tá aí pra felicidade da família inteira. Beijo, mãe, eu te amo, hein? Esther Ferreira de Oliveira, sirvo a Deus na igreja de Xangri-Lá, quadrangular, pastor Bisney e pastora Kézia. Tenho 3 filhos abençoados, Valquíria, Vinícius e Victor. Eu trabalho na igreja, sou obreira auxiliar, há vários anos sirvo ao Senhor e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma parte da minha vida. Após 28 anos de casamento, o Senhor recolheu o meu marido. Ele partiu para a eternidade acometido de um câncer no pulmão. Continuamos a nossa vida com bastante luta. De repente, eu percebi um caroço na minha barriga. E o histórico familiar é o seguinte, o meu histórico familiar. Nós éramos em 4 irmãos. Primeiro, fiquei órfã aos 10 anos, minha mãe morreu de câncer. Aí, quando adulta, perdi 2 irmãos com câncer. E quando eu comecei a fazer meu tratamento, minha irmã Ruth já havia começado a fazer o tratamento de câncer também. Então nós 2 ao mesmo tempo com câncer. E eu a consolava, orava com ela, orava comigo. Todos nós fomos criados no Evangelho, em obediência à palavra de Deus, e cristãos, todos nós. E aprovei o Senhor há 1 ano, quase 2 anos. A Ruth foi recolhida em fevereiro. Recolhi a minha irmã Ruth também.
Mas voltando a falar sobre o testemunho daquilo que aconteceu comigo, aquele carocinho foi crescendo e eu fui perdendo o apetite e as coisas foram se agravando. De repente, eu não conseguia dormir, deitada mais, porque tinha falta de ar e cada vez mais magra e um trabalho muito árduo correndo para lá e para cá. Fui ao médico, recebi o diagnóstico de câncer. A primeira coisa que eu fiz, procurar os meus pastores, que na época eram a pastora Sônia e o pastor Demetrios, procurar a minha família, conversar com os meus filhos. Começou a minha luta. Fiz a primeira cirurgia, não foi bem sucedida. 6 químios. Quando eu fiz a primeira químio, eu fui à escola bíblica de manhã, andando um passinho bem devagar. Uma irmã passou na minha casa para me pegar. Eu fui andando bem devagarzinho. Cheguei na igreja, sentei lá. E aí eu saí, comecei a passar a mão e saí. Quando eu saí, o pastor Demetrios veio e a irmã Nélia e a irmã Oriana vieram. E eu comecei a chorar e falei, eu não vou aguentar. Está muito difícil para mim. Porque, além do câncer, as minhas empresas todas estavam dando prejuízo, afundando. Eu não podia estar na frente mais delas, eu estava muito debilitada. E eu tive barriga d'água, né, que é a ascite, e tive derrame de pleura. O meu estado já era avançado de câncer. Já estava bem avançado. Com recursos financeiros escassos, tudo que eu fazia, eu pagava contas, pagava funcionários, pagava as coisas, vendia a minha empresa maior, me desfiz de outras 2 empresas. E aí, nesse momento mais difícil da minha vida, Deus levantou pessoas para me ajudar. O Senhor ordenou que pessoas fossem cuidar de mim. Tem que você olhar na sua despensa assim, não ter alimento. Mas quando chega na hora do almoço, Deus manda alguém levar para você. Eu morava numa casa enorme de 400 metros quadrados, uma casa linda, mas não tinha pão. Não tinha o alimento que eu precisava, as frutas. O Senhor levantou pessoas para cuidarem de mim naquele momento. Se as pessoas não tivessem cuidado de mim, eu não teria sobrevivido e não estaria aqui hoje. Então, irmãs, o Senhor proveu para mim o pão de cada dia, tudo que eu precisava, as viagens para Curitiba para fazer a quimioterapia. E as quimioterapias eram bem complicadas, porque as minhas veias se tornaram muito frágeis. Não tinha mais veia, ficava de 10 a 12 horas na enfermaria, deitada, já ia direto para a enfermaria devido ao meu estado, para fazer as sessões de quimio. Mas o que eu posso dizer para vocês? Digo para vocês que Deus estava comigo, que Ele me sustentou, que Ele me guiou, que Ele me tomou nas suas mãos. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu estar aqui hoje é um milagre muito grande. O que eu digo para vocês, irmãs, se você está passando por uma situação difícil, comunica com a igreja, peça ajuda, aceite ajuda e tenha uma reserva de oração, de leitura da palavra, porque nesses momentos o que vai te sustentar, o que vai sustentar a sua fé, aquilo que você tem. Eu não tinha vigor para orar, não tinha força para ler a Bíblia, nem menos eu não conseguia ouvir, não tinha como. A minha debilidade era muito grande, mas a palavra que habitava em mim, que já tinha em mim, que existia em mim, essa palavra me sustentou e a presença do Senhor foi comigo. Eu tenho esse versículo, no capítulo 19, versículo 4, a segunda parte do versículo. O Senhor fez assim comigo: e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus é maravilhoso, Jesus cura câncer. O
Os testemunhos nos edificam, sabe? E Jesus cuida de nós a cada dia. Eu estar aqui é um milagre de Deus. Um milagre de Deus para honra e glória do nome dEle. Então não desista do Senhor. Leia a palavra. Faça uma reserva de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Pode ser que você precise um dia, assim como eu precisei. E eu louvo a Deus, porque grandes coisas Ele fez por mim. Por isso estou alegre. E Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, coloque isso diante do Senhor e chame Ele para estar com você. Nunca me senti sozinha. Por mais que não tivesse pessoas comigo, mas eu senti a presença de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus por isso.